Oi, Rafa. Rafa já entrou aqui. Vamos ver o pessoal. Bom dia, pessoal. Oi, Rafa. Olá, Tudo bem? estou aqui me Tá me ouvindo? ajeitando. Estou te ouvindo. Me ouvindo bem? Ah, que bom. Deixa eu ver se o sinal tá bom. Você tá conseguindo ver aí? Estou conseguindo ver assim. Só estou Deixa eu ver ajeitando o aqui. sol aqui para porque eu sou tão claro, senão vai dar reflexo em você. Não, mas tá bom, dá pra te ver bem. Às vezes dá uma travada Deve ser a internet, né? Deve ser o Instagram que tá carregado. Mas você tava conseguindo me ouvir, não tá? Estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver aqui minha Deu internet. pra... Fica melhor assim. Dando... Pronto. Acho que agora tá melhor, Rafa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. E você? Agora eu tô ouvindo bem. Então eu tô te vendo também, tá ótimo. Agora ficou ótimo. Então tá bom. Namastê. Namastê também. Obrigado por aceitar o convite da gente bater um papo. Eu que agradeço. Agradeço aí a oportunidade, o convite. Essa é uma Sim, das coisas boas desse momento, né? sim, com certeza. Eu vou fazer uma introdução, Rafa, para o pessoal de casa, assim, só para. Mas você vai se apresentar para o pessoal, acho que o pessoal já te conhece também, mas Uhum. só para a gente contextualizar, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, pessoal, bom dia a todos. O Rafa é um querido que com muitas qualidades, né? A gente admira o trabalho dele. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer uma aula com o Rafa, mas todo mundo que faz aula com ele fala que é incrível e admira muito o trabalho dele. E eu queria conversar com o Rafa porque, além de ser uma pessoa especial, ele tem muita experiência no mundo, né? Nas viagens que ele fez pelo mundo, ele vai contar um pouquinho para vocês. No âmbito do yoga, né? Teve uma trajetória bem grande, né, Rafa? E aí a É, gente vai fazendo, acabou. vai fluindo com o nosso papo e ele vai contando um pouquinho mais da viagem dele pelo mundo, do trabalho com yoga que ele tem feito, né? Então, por favor, Rafa, fique à vontade para falar com o pessoal e se apresentar. Tá bom, tá bom. Bom, boa tarde a todos, pessoal que está entrando ainda. Uhum. E você também, Diogo. Ah, Mais uma vez agradeço aí o convite, é uma alegria estar aqui. E, e acho que ah, as pessoas, algumas já sabem, outras não sabem, que há alguns anos atrás, mais ou menos uns 10, 11 anos, acho que vai fazer 11 anos, a gente acabou se mudando para fora do país, né? Então, muitas pessoas acham que a decisão foi minha, parcialmente foi, mas tinha também todo o contexto aí da família. Eu era recém-graduado da universidade, estudei algo não tão relacionado ao yoga. Pouca gente sabe que foi publicidade e propaganda. Ah, eu falo comunicação social porque aí é um pouco mais abrangente. Legal. E, e aí pintou essa oportunidade
de meu pai trabalhar em Xangai. Ele foi fazer um teste em Hong Kong e a gente resolveu visitar ele em Hong Kong e depois de Hong Kong para Xangai para ver casa para morar, essas coisas. Isso foi em 2010, no começo do ano. A gente tinha férias marcadas já no Brasil, tudo comprado para ir para Floripa. E aí, de repente, pintou essa oportunidade de ir para a China. E no mundo corporate, essas coisas são muito rápidas. Então, foi praticamente em 2, 3 meses que tudo isso aconteceu. Teve que vender carro, alugar casa e desconstruir toda uma história que a gente tinha, que eu tinha, que era ter terminado a faculdade. Eu já dava aula de yoga na época. Era part-time, então não era período integral dando as aulas. E ao mesmo tempo fazia um estágio numa produtora em São Paulo, chamado Mixer, que fazia filmes. E estava super empolgado também, porque era uma produtora grande, conhecida, e o pessoal era descolado. E Uhum. eu achava legal, e deu para trabalhar com roupas diferentes. Uh, Que e, legal. e aí, pintou nessa essa vontade de ir para lá. E eu tive a oportunidade de escolher. Meus pais falaram: você escolhe. Se você quiser ficar no Brasil, tocar o Yoga Sampurna, que é a escola aqui de Itatiba, e ter a sua vida no Brasil, né? Com a sua namorada na época, né? Minha parceira, tal. E se você quiser ir para a China com a gente, você escolhe, você já é maior, né? E falei, ok, né? Que bacana que eles estão abertos a isso. Mas, assim, quando eu cheguei em Hong Kong com a família e a gente desceu e no aeroporto e começamos a andar pela cidade e a gente ficou num lugar chamado Kowloon. Então, Hong Kong é dividida por é um braço de mar, mais ou menos. Então, tem o lado da Hong Kong Island, que é a ilha, e Sim. tem o lado de Kowloon, que é o continente. E a gente ficou em Kowloon, num lugar chamado Mong Kok, que muita gente já viu provavelmente em filme. Quando você vê filme, tem zilhões de chineses atravessando a rua. Uh, Provavelmente ele é filmado em Bangkok. É uma área que vende um monte de tênis, tem feiras de rua, o Lady Market, que é super famoso lá. E eu lembro que tipo, a gente saiu na rua e aí o hotel conectava com o shopping você descia, conectava com o metrô você atravessava o mar indo para o outro lado, na Hong Kong Island, e aí da Hong Kong Island você pegava do metrô dentro de um shopping, do shopping você saía numas passarelas, e aí você andava até uma escada rolante gigante no Sorro, e você tava numa outra área. Eu, tipo, olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é bem interessante. No Eu, mínimo diferente do que eu tenho no Brasil, né? com certeza. E principalmente morando em Itatiba, né? O máximo que eu tenho aqui é, sei lá, alguns morros e pego o carro e o ônibus. E no meio, né? Porque Hong Kong é muito diverso. Você tem, ao mesmo tempo, você tem porque até 1998 Hong Kong pertenceu aos ingleses e aí depois se libertou, entre aspas, e agora está tendo todo esse conflito que está acontecendo há mais de um ano lá por causa que os chineses estão querendo deixar as rédeas cada vez mais curtas e engolir toda a cultura de Hong Kong. Então, Hong Kong você tem ao mesmo tempo um resíduo da cultura inglesa, então carros na mão direita, as pessoas falando inglês, muito mais internacional, as cores muito mais vivas do que se você compara com, por exemplo, a China, que tem um resíduo de um governo comunista. Sim. Então, então a Hong Kong é super atraente, é bem turístico, é bem cheio de vida. Então, ao mesmo tempo que você tem bancos, né, do mundo inteiro lá e pessoal desfilando de Ferrari, de Rolls Royce. Uhum. Você tem ao mesmo tempo templos. Você tem Budas gigantes na ilha de Lantau. Você tem um monte de templos do Confúcio. Então, tem um contraste muito grande lá. E eu achei isso muito interessante. Né?
você vai para lá, as pessoas falam cantonês, são poucos lugares do Hum, mundo que falam cantonês, e ao mesmo tempo você tem uma riqueza física, mas ao mesmo tempo você tem uma riqueza espiritual, entre aspas, que também foi materializada. Então, essa foi a minha sim. primeira experiência com a Ásia, né? A gente ficou lá um mês e depois foi para Xangai para ver um lugar para morar. E Hum, aí, quando eu cheguei em Xangai, eu falei, poxa, podia ter sido Hong Kong. Na época. sim. Porque eu acho que Hong Kong e Xangai é como se fosse Rio e São Paulo. Então, acho que para o turista, quando você chega no Rio, né, você fala, cara, né, tipo, que legal, né? Tem o Pão de Açúcar, né? E tem o Sim. Cristo, tem o Bondinho, tem as praias. E em São Paulo, tipo, você chega, você vê o Tietê, né? Todo poluído e tal, e, né? Um trânsito. Mas é que Sim. depois de um tempo você começa a descobrir em São Paulo os hotspots, né? Aqueles pontinhos interessantes da cidade. Você vê que é uma cidade bem maior que o Rio, então tem muita coisa interessante, mas não está na sua cara. Então, Sim. Shanghai foi assim, né? No começo eu estranhei, ela estava sendo totalmente reformada para a Expo, que aconteceu em 2010, Uhum. que é esse terceiro maior evento do mundo, né? Tem as Olimpíadas, a Copa do Mundo de Futebol, as Olimpíadas e a Expo. Então, a cidade estava completamente destruída. Né? Imagino. Imagino. E, e aí a gente voltou para o Brasil, né? Então a gente ficou um mês lá, achamos a casa que a gente ia morar, voltamos para o Brasil e depois de 2 meses fomos para a China, né? De Malicuia, alugamos uma casa, tudo, fui. Depois de um tempo lá, terminei o namoro, Hum. Tudo praticamente aconteceu. começou fresh, recomeçando. Sem ter a mínima ideia do que eu ia fazer. Meu irmão ia para a escola estudar, o meu pai ia trabalhar e eu e minha mãe, a gente não sei, a gente ia ver o que ia fazer. Sim. E aí, quando a gente voltou para Shanghai, cara, essa área que a gente viu depois de 3 meses, ela era uma outra área. Tudo estava terminado, né? Hum. Tudo estava reconstruído. Né? Então, essa velocidade que as coisas operam na China é inacreditável. Eu Assim, imagino. eu não vi. E você aprendeu a falar a língua lá nativa? Você conectou direto com a comunicação ou era tudo em inglês? Primeiramente, com certeza, tudo em inglês, né? Quando eu mudei para lá, o chinês virou minha primeira língua. Eu falava inglês, mas falava inglês de uma vez por semana na CNA, entendeu? Então, era ok, assim, tipo, era sobrevivente. E, e eu precisava, né, isso é que pouca gente sabe, eu precisava de um visto para ficar lá. Então, eu não conseguia ficar na China por causa do relacionamento com meu pai. Eu tinha terminado a Sim. universidade, então eu precisava ter um outro vínculo com o país. Para a Hum. China eu era independente, eu tinha maioridade, era formado, então, entendeu? Eu era dependente. Então eu fui estudar chinês numa universidade Uau. que ficava nesse mesmo lado. Então, assim como Hong Kong é dividido por duas partes, a China Shanghai também é dividida por um rio chamado Huangpu. Então a gente tem Puxi e a gente tem Pudong. Então, Pudong, Puxi, né? Pu significa tipo lado. Então você tem o lado leste e o lado oeste da cidade. A gente morava em Pudong. E aí eu fui para uma universidade estudar mandarim, chamado Tongxi Daxue, né? Que é a Universidade de Tongxi. E aí estudei chinês por um tempo, né? E aí aprendi o básico, assim, de Que precioso, sobrevivência. né, Rafa? Precioso, né? Muito precioso você ter a oportunidade, né, de conhecer outra cultura, né, jovem e ter uma desenvoltura, né, para falar outros idiomas, né? E isso é fantástico. Assim, foi muito, muito rico.
Porque eu jamais imaginei que eu ia estudar mandarim, né? Estudar o chinês. Sim. Acho que ninguém imaginou aqui de casa que a gente ia mudar para a China, né? A gente imagina, vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, mas eu não vou para a China. E 50% das pessoas estão falando, você vai fazer o que na China? Né? Você vai fazer o que num governo comunista? Você vai fazer o que num país em que não há liberdade? Você vai fazer o que num país em que as pessoas comem cachorro? Né? E, por outro lado, tinha uns outros, né? O meu chefe do estágio na época que disse, cara, aqui é um estágio de trabalho e para a China é um estágio de vida, então vai, né? Vai Vai. embora. E então comecei a aprender mandarim e criar amigos, né, de vários países, né? Tem muito africano na universidade por causa que a China e a África têm um bom relacionamento. Aquele relacionamento chinês, eu venho, te ajudo, e parte do porto é meu, entendeu? Mais ou menos assim. Não tão diferente do que os Estados Unidos fez a vida inteira. Sim, sim. E aí você ficou E por quanto tempo lá? então, em Xangai foram 5 anos. Na verdade, 5 anos e meio. Né? Uau. Então, estudando mandarim, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, sério. Depois eu fiquei mais um tempo não sério. Porque aí eu comecei a praticar yoga, né? A, a gente, isso talvez até umas pessoas que estão aqui na live já devem ter ouvido essa história, mas a gente mudou para um condomínio chamado Yan Lord Garden, nessa área de Pudong, chamado Lujiazui, que é o centro novo financeiro da China, onde tem os skyscrapers, os arranha-céus, né, que são essas três Hum, torres maiores, onde tem a Shanghai Tower, que é aquela torre com duas bolas, ok. né, duas esferas. Então, a gente se mudou ali, assim, dá para andando a pé para esses lugares. E eu não tinha a mínima ideia que atravessando a rua, literalmente, de yoga, atravessando a rua tinha uma escola de yoga chamada Karma Yoga. E E aí, como meu karma, eu fui lá praticar e pagar o meu karma. E se E conectou. aí, isso. E aí foi assim que eu comecei a praticar yoga na China. Então, primeiro eu comecei como estudante nessa escola e chegava e colocava Que o meu dava mat lá no formação, fundo. essa escola dava formação também. Sim, dava formação, dava workshop, era uma escola bem internacional, então tinha professor do Canadá, professor dos Estados Unidos, professor da Indonésia, Que professor da legal. Eslováquia, professor, obviamente, da China, professor do Reino Unido, então tinha professor do mundo inteiro. Experiência magnífica, hein, Rafa? Poxa, especial. Sim, foi muito, muito interessante. E aí eu ia praticar junto com a minha mãe e as escolas lá, quando você pratica, você não pratica mensal, você compra uma membership, um plano, tipo uma academia, né? Então, plano de meio ano, plano de 1 ano, plano... E a gente fez, acho que um plano de 6 meses ou 3 meses, algo assim. E aí eu ia praticar, botava o meu mat lá no fundo, porque primeiro, meu inglês não era tão bom para compreender os comandos dos professores que eram nativos ou americanos ou davam bilíngue. E segundo, porque os chineses eram muito flexíveis. E eu vou botar um match aqui no fundo, entendeu? Não quero aparecer. Acho que todo mundo já teve essa experiência do fundão no yoga, né? Todo mundo Sim, já teve. com certeza. E, e aí eu comecei a praticar lá e eu comecei a fazer amizade com os gringos, né? Com o Hum. pessoal que não era chinês. E aí eles começaram a me chamar para praticar yoga entre eles, fora do horário da prática como um aluno. Então eles iam fazer um piquenique no parque e aí me chamavam e eu comecei com eles
praticar no parque e fazia piquenique, comia frutas, aí tocava música, aí a gente começou a hangout, começamos a sair e começamos a ficar amigos, né? Legal. E, Especial, hein, Rafa? Puxa, que trajetória. E lá, quando você estava na China, né, que você ficou por uns 5 anos, você já começou a dar aula por lá, né? Assim, você já dava aula aqui, mas quando você foi imediatamente, você não chegou dando aulas de yoga lá, né? Você foi, como você falou, né, como estudante, mas aí logo você já se enturmou e começou a fazer a dar suas aulas por lá. isso, então em abril de 2010 eu mudei, a gente se mudou. Depois de uns meses eu descobri o Karma Yoga, então meu Karma, comecei a praticar e aí comecei a fazer amizade com esse pessoal, né? E aí Aham. comecei a sair. E aí nisso, ah, eu também ao mesmo tempo estava indo num fake market, um mercado de falsificados que tem muito lá. Hoje em dia tem bem menos, e fica embaixo de um metrô, né? E é um labirinto, assim, muito grande. E eu estava num tailor, num lugar que faz roupa, e eu lembro que na época você fazia, na época o real estava 4 vezes mais alto que o renminbi. Então estava 4 vezes. Hoje em dia está 1,8 só. Então, naquela época, a gente chegava com R$ 1 lá, a gente fazia festa, a gente achava tudo muito barato, muito barato. E meu pai estava fazendo camisa para trabalhar. Eu lembro, você comprava uma camisa por 100, 150 renminbis, dava R$ 25, entendeu? 50 Uhum. reais, uma camisa de algodão pura no seu corpo, era inacreditável. E a gente estava nesse mercado de falsificado e encontramos uma brasileira chamada Paula. E a gente ficou amigo e a gente continuou a amizade. E aí comecei a conhecer os brasileiros também, entendeu? Mas aí eu comecei a ver esses dois mundos, né? Então tinha o mundo dos brasileiros das festas, né? E tinha o mundo do yoga, né? E aí Sim. mais uma vez é como se eu tivesse que escolher, né? Que caminho que eu vou seguir, né? E aí via essa brasileira, eu conheci outros brasileiros que moravam mais ou menos a 50 minutos fora da cidade que queriam uma aula de yoga particular. E aí eu fui, dei uma aula para eles particular, mas depois eu não sei o que aconteceu, se eles desistiram ou fui eu que acabei desistindo, eu não me lembro. Esse foi meu primeiro contato dando uma aula de yoga lá. E aí me chamaram para dar aula de yoga num outro lugar, mas aí já era em inglês. E aí me chamaram mais outra vez, acho que foi a terceira vez que me chamaram, via esses amigos professores de yoga que eu tinha feito no Karma Yoga, essa escola, mas eu não me sentia pronto, assim, né? Não sei se era pronto. Eu queria experimentar trabalhar na área da comunicação social. Era o que eu queria na época. Porque eu Uhum. tinha me formado nisso, só que antes disso eu já dava aula de yoga. Então, durante a minha faculdade, de 2016 a 2019, eu dava aula de yoga já. E Uhum. comecei a fazer alguns estágios. Então, indo para a China, eu falei, eu acho que eu vou experimentar algo novo, né? Não porque eu não gosto do yoga, mas eu gosto tanto do yoga, que eu acho que se eu não experimentar outra coisa, eu só vou fazer o yoga. Então, eu me formei, deixa eu fazer outra coisa para ver se eu, né, se eu também me dou bem, né? Se eu também Sim, gosto, né? sim. Então, por isso eu recusei no começo, né? E, obviamente, tinha esse medo interno de dar aula em inglês, né? Esses malas, né, que a gente chama, né, né, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Então, esses são os caras, né, que a gente cria, né? Eu não sou flexível o suficiente, eu não falo a língua suficiente, eu não entendo, né, suficiente. Quem sou eu, né? Eu vi as fotos desses professores nessas aulas e o que eles faziam, eu falo, pô, como é que eu vou ensinar o que esses caras estão ensinando, entendeu? E eu acho que todo mundo provavelmente já teve essa experiência começando a dar aula de yoga, né? Então lá foi um recomeço, né? Você começou com quantos anos a dar aula quando você estava aqui no Brasil? Tinha 17.
super jovem, né? Você fez a formação aqui no Brasil com a sua mãe mesmo. A gente fez com o Anderson Alegre em São Paulo, do Aruna Yoga. Ele até Sim. teve que assinar um papel. Minha mãe teve que assinar um papel sendo responsável por mim, porque eu tinha menos que 18 anos. Que legal. E aí minha mãe me E empurrou. você dava aula no Sampurnã desde dessa época? Isso, dava aula no Sampurna, ele ficava num outro lugar, na mesma rua, mas ficava lá em cima, uma salinha só. E foi lá que Legal. eu comecei a dar aula, com 2 alunos, e depois eu dei aula no Integrando, que virou Integral, que virou Next, que é uma escola aqui, aí numa academia chamada Aquáticos, de natação, né, que eu dava yoga. Então, esses eram os lugares que eu dava aqui, né? Mas aí sai de Itatiba, vai para uma cidade de 25 milhões, um monte de professor gringo, fazendo malabarismo, sem falar língua, né? Foi E aí assustador, né? eu querendo experimentar outras coisas, eu falei, acho que não é a hora. Aí veio a quarta vez, o quarto convite para eu ensinar yoga na China. E quem fez esse convite foi uma professora mulher com o nome espiritual de Shiva. Uau, que incrível. E na época eu nem me toquei dessas coincidências, né? Dessas sincronicidades do Karma Yoga, de Shiva, enfim. E ela veio e falou, Rafa, tem uma escola de yoga chamada Raja Yoga, que tá querendo um professor de yoga e eu te recomendei. E eu falei para ela, poxa, eu estou estudando chinês, mandarim, eu estou pensando em fazer outra coisa, né? Tava mandando currículo na área da comunicação social. Então eu disse para ela que não era o momento. E ela me pressionou, né? Ela falou, mas vai ser uma vez por semana. Aí eu peguei e falei, poxa, mas mesmo assim eu não é o momento ainda, agradeço muito. Ela perguntou, você é professor de yoga? Eu falei, sou professor de yoga, mas eu não falo a língua. Aí ela pegou e falou, mas você sabe dar aula de yoga? Eu falei, sei. Aí, se você sabe dar aula de yoga, não importa a língua. Você dá aula de yoga. Aí essa foi fatal para você, né? Ela falou, você dá aula de yoga, né? Tipo, se o seu Dharma dá aula de yoga, né? E você está dizendo que não consegue por causa da língua, tipo, né? Desde quando a língua é um problema, né? A linguística é uma criação humana para estreitar o relacionamento, mas é um dos sentidos. Então, Hum. aí o meu ego, né, cutucou, né? E, e eu falei, ok, né? Tá bom, vamos lá. E aí eu fui, né? Fui nessa aula de yoga, ela ficava numa região chamada Xujiahui, na China. E aí eu comecei a dar aula lá e aí as coisas foram fluindo, uma aula virou duas, duas virou três e três virou um contrato de 10 aulas semanais. E aí eu fiz entrevista na área da comunicação social e passei, ia trabalhar na área de marketing de uma empresa X que trabalhava com coisas, joias, essas coisas, tipo, nada a ver. E aí acabei recusando, porque a gente foi para a Índia no final do ano, e aí quando eu voltei da Índia para a China, eu falei, cara, Tem que escolher de novo. aí eu falei, é o yoga, entendeu? E aí nunca mais olhei para outro caminho. E até que uma escola maior, chamada Y Plus, me convidou para dar aula. E aí, e aí é muito bacana, porque aqui no Brasil, a maior parte das escolas de yoga, né, o professor é o dono. Então, esse é o relacionamento que a gente tem, né? Então, eu abro uma escola, eu devo ter uns dois, três, vamos supor, professores no máximo, poucas as que são maiores, a maioria é menor. E a Y Plus, é que essa escola, né, tipo, pô, você tem 40 professores, você tem 4.000 alunos, você tem 3, 4 estúdios, né? Você dá 12, 15 aulas por semana de vinyasa 1, 2, 3, yoga terapia, pranayama, meditação.
yoga básico, hot yoga, yin yoga. Então, eles chegaram para mim e falaram, viu, ensina isso tudo, né? E eu, tipo, eu fiz uma formação em Hatha Yoga, né? Com foco um pouco em Vinyasa, né? E aí tive que se virar nos 30 e estudar todos esses outros tipos de yoga modernos, né? E aí as coisas foram fluindo, fluindo, e aí viram os primeiros workshops lá, e aí os workshops lá, pessoas de outras cidades começaram a me chamar, e aí eu comecei a viajar um pouco a China para dar aula em outros lugares, né? Legal. Você vê muita diferença entre a prática que você vive aqui no Brasil, dos professores, né, na qualidade, não é nem na qualidade, mas no estilo do trabalho de yoga, né? Como que os professores aqui no Brasil oferecem yoga, né? E yoga no sentido não só do asana, mas da filosofia também, etc. Você vê muita diferença da forma como o pessoal lá, né, oferecia yoga? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Qual Esse a foi, diferença assim, em alguns itens assim que você acha que mais diverge da forma como as pessoas, os professores ensinam yoga lá? quando eu mudei para a China, uma das coisas que me chocou foi a separação do yoga interno e do yoga externo. Então, era muito difícil para eu compreender que um dono de uma escola de yoga ia fazer uma festa de celebração do aniversário da escola numa boate à noite. Ou ia fazer uma festa de celebração com carne sendo servida dentro da escola e champanhe. E era difícil para mim compreender isso. Naquela época, obviamente, eu estava bem cru nessa compreensão do que seria o yoga, né? Hoje em dia eu olho para aquilo e falo, tá, isso também é yoga no aspecto da compreensão do que está por trás daquilo. Né? Continuo não defendendo essa ideia de fazer isso dentro de uma escola de yoga, porque para mim é como um templo, um lugar sagrado. Sim. E não estava feito de maneira ritualística, igual é feito numa igreja, em que o vinho tem toda uma metáfora, um simbolismo por trás, né? Sim. Ou, dependendo da sua linha tântrica, tem um simbolismo por trás. Não, era boga, era o puro Ah, prazer, né? Não yoga. Então era difícil para mim ver o dono da escola fumando um cigarro na frente da escola, entendeu? E aí, tipo, falando que tá vendendo saúde, entendeu? Então, é terrível. né, então era difícil, né, para eu compreender isso, né? Isso Ah, tinha muito lá? sim, né? E ainda tem, né? Muito. Então, comecei a dar aula, né? E eu vi que a prática era bem fitness, era bem física. E para compreender o porquê disso, a gente pode voltar no tempo, né? E tem todo o legado da Revolução Cultural Chinesa do período de Mao Tse-tung, né? Então, o Mao, ele viveu até 1976, né? Então, teve toda a Revolução e quatro eram esses pilares que eles chamam de Four Old. O primeiro, né, desses Four Olds é old custom, as roupas, né? Depois tem uma cultura também, hábito e ideia. Então, todo o legado intelectual, artístico, espiritual, todas essas práticas que são extremamente importantes no yoga, né? Uhum. Foram wiped out, foram completamente Isolado? destruídas. Sim. Então, os professores, né, essa classe intelectual era apedrejado, né? Colocava os caras usando a mesma roupa, tudo cinza, né, um do lado do outro e o pessoal apedrejava, né? Eu tenho alunas, né, que elas não falavam isso, mas eu estava dando um retiro na Tailândia ano passado e
conversando com a minha aluna, um bate-papo, e ela falando que os avós dela sofreram isso, entendeu? Eram professores e conseguiram fugir, escapar, né? E aí, e aí, e aí, né? Ela estava explicando todo esse processo, quão doloroso foi, né? Então, essas marcas que tem, né? Então, quando eu Existia uma comecei a... necessidade, então, de oferecer yoga mesmo só como ginástica, porque era o que podia, né? Porque se trouxesse uma filosofia a mais, aquilo seria uma, sei lá, uma desavença social para o governo, né? Exatamente. Então, por exemplo, os Hare Krishnas foram banidos do país. Eu já cheguei aí em reunião Hare Krishna da comunidade underground, assim, escondido na casa de alguém, entrando assim embaixo, né, num lugar e fazendo um kirtan lá, entendeu? Então, e a gente não fala, né? Você não vai ver os caras fazendo parikrama, né, andando na rua ou tocando Hare Krishna. Isso não Porque vai realmente é existir. perigoso. Sim, sem dúvida. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Nesses 10 anos que eu estou lá, eu já vi muita coisa mudar. Né? Assim, muita coisa mudar. Inclusive, o governo pagando para eu e meus amigos fazer um kirtan num jardim botânico na China. Né? Uau! Então, isso mudou muito e está mudando cada vez mais. Mas há 10 anos, e esse yoga, vamos dizer, que a gente pratica hoje em dia lá, é coisa de 15 anos no máximo. É lógico que a gente pode voltar ainda mais no período da Indra Devi, que ela foi casada com Chiang Kai-shek, né, que na verdade foi um governante intermitente na China, no período mais ou menos de 1928 a 31. Então, Indra Devi, uma das primeiras mulheres alunas do Krishnamacharya, que saiu de Mysore, na verdade só foi aluna porque recebeu um convite, né, da alta classe aristocrática inglesa para Uhum. ser aluna do Krishnamacharya, foi meio que imposto. Ela mudou para a China e foi com Chiang Kai-shek. Né? Chiang Kai-shek, ele não era pertencente ao partido, tanto que depois ele foi para Taiwan. Né? Então é muito louco pensar que antes da Revolução Comunista tinha uma professora dando aula de yoga lá chamada Indra Devi, uma mulher. Né? Nossa. E se a gente voltar ainda no tempo, muito do Tantra na Índia, que foi subindo e migrou depois, toda a região do Nepal, entrou na China. Então você tem essa proximidade linda com o taoísmo, que é puro Tantra, é maravilhoso. Se a gente lê um poema do Lao Tzu, né, todo o Tao Te Ching, né, o taoísmo, é muito rico, todo aspecto da medicina chinesa é maravilhoso, né? Os templos que tem na China, né? É extraordinário. Só que muito disso foi exterminado, né? Sobreviveu, sobreviveu. Mas a galera que sobreviveu, a galera que ficava bem distante, nas cavernas, nas florestas, escondidas. Para você ir lá hoje em dia achar alguns professores raiz, não é tão simples, né? Então, Entendo. para o yoga chegar lá, da maneira com que ele pôde, foi através do corpo. E a Da gente vê gente. isso nos países muçulmanos também, a gente vê isso em outros países. É o asana, É né? uma... Mas é a porta de entrada para muita gente, inclusive aqui também, né, no Ocidente, né? Acho que boa parte dos professores hoje que a gente pode admirar e falar, nossa, que incrível. Essas pessoas também começaram em algum momento e muitos começaram pelo asana, né? Não tendo noção da filosofia, né? Por detrás daquele trabalho com o corpo. E a gente vê às vezes até em São Paulo, né? A gente está aqui no interior, existe uma diferença, é bem perceptível a diferença de tanto da qualidade dos alunos e do movimento do trabalho corporal, com aulas de São Paulo, por exemplo, né? O pessoal de grandes cidades tem essa tendência de uma cultura corporal bem mais acirrada do que no interior, né? Sim. Eu aqui no Brasil mesmo e tá tudo bem, né? Eu acho que tá tudo certo, não é um problema, não é uma questão, mas é como é possível ser oferecido, né?
Ainda bem que tem essas portas de entrada, né? É, sem dúvida. E a gente sabe que o asana é uma armadilha muito positiva. Ela é ótima, né? Então, né, as pessoas praticam, né, o asana, mas aos poucos, sem elas perceberem, elas estão limpando esses samskaras, né, os nadis vão E sendo vão abertos. questionando, né, as coisas que fazem, né? Vão fluindo para outras compreensões. Sim, ganhando os insights, né, ganhando espaço para contemplação, formas diferentes de observar o mundo. Então eu notei essa diferença, né? Mas ao Sim. mesmo tempo eu vi uma abertura, porque assim as Aham. pessoas dizem que o chinês, na sua grande parte, é ateu, né? Não acredita em Deus. No meu ver, eu não acho que eles não acreditam em Deus. Eu acho que eles não conhecem, né? Então não é de acreditar ou não acreditar. Essas coisas são ensinadas, né? Sim. Eles não tiveram essa oportunidade. Então você vê uma fome muito grande para o conhecimento espiritual, mas é uma fome em que ela está lá dentro, né? E eles não sabem. E aí quando você vai e partilha, e eu comecei a partilhar mais sobre a filosofia, né? É lógico que tinha muitos que não estavam abertos a isso, né? Que Sim. queriam só seguir a prática no aspecto mais físico e tudo bem, super respeito isso, né? Sim, claro. Mas tinha uma outra parcela que estava aberta para estar recebendo isso, né? E É, essa parcela que estava aberta, eles estavam assim com muita fome, né? e é muito interessante porque às vezes acontece, né, que na mente da pessoa que está às vezes no início, ela acha que as coisas estão muito separadas, né? Então, eu quero fazer só o asana. Então, uma vez um aluno chegou para mim e falou: eu quero fazer as posturas, mas eu não quero ouvir nada disso que você tem para dizer. Eu falei: fica à vontade, tá tudo certo. Sinta-se livre, né? Você pode estar aqui ou pode também nem fazer a aula, fica à vontade, né? Uhum. E ele estava muito convicto de que não queria se envolver com a filosofia. Mas é uma coisa muito engraçada, porque a gente fica rindo por dentro, porque é como se você falar que você vai nadar sem se molhar. Não tem como, né? Então a pessoa ela foi, nunca mais parou de praticar, mas isso porque ela não queria se envolver. É. Então, assim, é muito interessante que vai acontecendo, assim como você aconteceu comigo também, né? De ter o yoga desde pequeno e assim como você falou, né? É um momento em que a gente não tem mais como fugir do nosso karma, né? Da nossa relação com o dharma das coisas, né? E existe um momento de maturidade de cada um, né? Hum. Então, aconteceu para mim, assim como aconteceu com você, né? Em vários momentos, o momento que a moça falou para você aquela frase que te impactou e falou, poxa, então vamos lá, vou dar aula, né? Hum. A gente tem momentos de maturidade, né? Eu contei isso numa outra live que eu fiz, que o que me conectou muito com o yoga, para mim, não foi a minha família em si que praticava yoga, porque eu também, na minha família tem meu pai, minha mãe, minha tia, todo mundo é professor de yoga, e eu pensava, puxa, eu não quero ser mais um professor de yoga, eu não quero fazer isso daqui e tal. E também fui buscando para outras áreas e, enfim, música sempre me conectou e aí o que me conectou com o yoga foi a música, não foi o próprio yoga, né? Uhum. Através da música, do trabalho da musicoterapia, de cuidar de outras pessoas com essa visão de ter uma ferramenta sutil como a música para poder lidar no âmbito da saúde, etc. Me veio, puxa, eu preciso de uma visão de ser humano adequada para que eu possa realmente fazer o meu trabalho. Senão Hum. eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Hum. Porque eu quero fazer é muito profundo e eu preciso de Hum. uma visão profunda. Sem, sem essa visão profunda, eu não tenho como exercer o que eu quero. Hum. Então, inevitavelmente, esse é um anseio de todas as pessoas. Todo mundo quer se tornar profundo naquilo que se torna, naquilo que faz, né?
E, inevitavelmente, a gente vai precisando de mais elementos, né, ingredientes para aprofundar essa experiência. Então, é muito rico que você possa trazer tudo isso para a gente e para eles, né, quando você estava lá. E pode ter certeza que mesmo que ele não verbalize que quer, mas aquilo é uma necessidade humana, né? É, é. Porque o que aconteceu, né, Diogo, essa necessidade humana, né? Você vê, né, a morte do mal em 76, agora, sei lá, 40 anos, né, 50 anos, um país que morreu durante a Revolução, 20 milhões, né? De 1945 a 50, foi ali um dos auges. Antes disso, já tinha morrido 30 milhões de fome, né? Então, um dos motivos que muita gente gosta do Mao é porque ele integrou um país que estava sendo completamente saqueado por japonês, por mongol, por inglês, por francês, destruído. Então, ele foi e fez a República da China, o Partido Comunista. Então, integrou tudo, né? E, obviamente, foi para o outro extremo também, né? Que foi o que aconteceu, né? Então, 40 anos para cá, né? Precisa ver a China onde ela chegou em termos de, dizendo de capital, de evolução, desenvolvimento econômico. Começaram com os SARS, que são as zonas especiais, que foi primeiro em Shenzhen, mais para o sul, começou a abrir para investimento estrangeiro, e aí também Shanghai e outros lugares foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia, eu vejo que é um dos países mais capitalistas que tem, né? Eles falam comunista, desculpa, é o mais capitalista que eu conheço, né? Então, em virtude dessa falta de algo a mais, né, que você está falando, né, a gente sempre procura algo a mais, né, essa profundidade, e às vezes a gente não sabe onde encontrar, né? E no mundo Maia a gente procura isso no carro, a gente procura isso na roupa, procura isso na bolsa, e o chinês com muito dinheiro, né? E não é uma geração de, né, das indústrias, sei lá, automotivas, petrolíferas, que são gerações e gerações e gerações. Não, é 40 anos, né? Então você tem primeira e segunda geração, no máximo terceira geração, né? Mas são novos ricos, são pessoas novas ricas. Então, antes você, tipo, cara, eu não posso escolher a roupa que eu compro. Hoje eu vou e compro a roupa de qualquer marca. Hoje eu vou e compro o carro que eu quero. Eu tenho Starbucks a cada esquina. Eu tenho loja da Apple a cada esquina. Então, o chinês viu essa liberdade, né? Essa liberdade de poder escolher o que eles querem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa é uma liberdade, Tolhida. entendeu? Que liberdade que é essa, né? Então, o yoga virou para muitos, né, um instrumento de uma outra liberdade, né? Uma liberdade que não é falada na mídia, não é falada nos outdoors, né? E isso não é só na China, isso é no mundo inteiro, né? Ah, E você então, acha que esse trabalho do yoga na China e no mundo, ele se molda de forma diferente para cada região devido à sua necessidade? Porque é isso que a gente vê, né? Cada necessidade, o yoga ele tem um poder de mutação, né? De se acomodar para que o conhecimento se torne ainda preservado e possa seguir em frente. Você vê isso acontecendo no mundo. sim, eu acho que ah, da mesma forma que é desafiador a gente descrever o que é yoga, ah, ah, ele se molda, né, nas culturas, né? Então ele vai permeando e serpenteando as diferentes culturas e despertando o que precisa ser trabalhado, né? A gente vê no Brasil, diria um yoga político, né? Um yoga social, né? De pensar no outro, né? Todas essas coisas que estão acontecendo aqui, né? Que é um outro tipo Uhum, de liberdade, né? sim. Ah, e aí você vê na China, né?
a forma com que o yoga entrou e como ele é assimilado. No Brasil, a gente já tem essa abertura espiritual, né? A gente já tem essas memórias religiosas, né? O Brasil, ele é muito. A gente tem as culturas xamânicas, a gente tem influência africana, a gente tem essa pluralidade religiosa no Sim. Brasil, né? Que Cura, facilita a vida, né, da compreensão do outro, né? com certeza facilita a compreensão do aspecto espiritual do yoga, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê, pelo menos eu vejo, uma falta de disciplina, né? Sim. Quem pratica todo dia, né? Cara, o chinês, ele pratica muitas vezes 3 aulas por dia, né? Ele vai lá e faz todo dia, ele vai praticar aula, né? E Tem um trabalho corporal incrível, né? tem esse comprometimento com a prática e eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm todo o budismo ali, proximidade com a Índia, todo aspecto do Tai Chi, as artes marciais, o taoísmo, medicina chinesa. E agora que a China vai se abrindo aos poucos, diversos professores internacionais vieram e os próprios chineses estão despertando essa vontade para o aspecto espiritual. E o governo incentiva, não o aspecto espiritual, mas incentiva a cultura da saúde física, né? Eles têm tudo para literalmente explodir, assim, e está crescendo muito. É inacreditável, assim, a quantidade de praticantes que tem, né? É inacreditável. Então, eu acho que isso era o que precisava lá, né? Então, na China, o Rafael é Rafael Laoshi, é o professor Rafael, né? Ninguém chama de Rafa, é Rafael Laoshi. Na Ah, China, no Brasil, eu sou Rafa. Então, é. tem todo esse aspecto da humildade, do Do respeito. respeito, né, com o professor, com aquele que oferece o conhecimento, que é maravilhoso, né? Então, é muito lindo, assim, eu me emociona, assim, ver esse respeito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou dando um curso de formação lá e eu falo para eles, gente, vamos andar pela sala de qualquer jeito. Eles estão andando em círculo, entendeu? Um atrás do outro. Então, o samskara coletivo de seguir ordem é muito grande. É muito grande. Então, isso foi desafiador para mim dar cursos lá de formação, por exemplo, porque eu aqui no Brasil, tipo, eu deixo aberto. Entendeu? Se quer entrar com o celular, eu sei que a galera, 90% vai estar respeitando, entendeu? Mas lá, o chinês espera que o professor Dê a ordem. dê a ordem, né? E para mim é meio que, tipo, né? Você sabe já, né? Mas eles esperam isso, né? Então, tô vendo Espera aqui. uma certa rigidez, né? Porque foi assim que foram educados, né? Uma Exatamente, foi assim. rigidez, uma dureza interna, né? Com certeza. Então tem todo esse aspecto cultural, né? E é muito interessante observar isso, né? Porque a gente cria tantos julgamentos sem compreender a cultura de cada local, né? E É, a gente sabe que compreensão é o início para compaixão, com né? Então, certeza. se você não compreende, não entende o outro, como é que você vai desenvolver a compaixão, né? É, não, e eu estou sempre repetindo essa frase, essa ideia do Shivananda, em que ele está falando de que toda a compreensão, né, todo o esforço do ser humano de buscar o autoconhecimento, mesmo que uma forma primitiva, né, de compreensão está acontecendo ali, já é conhecido como yoga, porque é o esforço do ser humano em buscar um lugar mais conectado, né? Então, você como professor, né, o professor tem um papel muito profundo, né, e delicado, porque você tem que entender como o conhecimento de alguma forma vai acessar aquele grupo, aquela região, e não é igual para todo mundo. Não, Não é igual para todo mundo. Então, a habilidade que você tem que construir para que realmente um processo educacional aconteça
exige, né, do professor essa habilidade, né, de né? ser um artista mesmo do conhecimento, né, para ir moldando, olha, aqui até aqui tá bom, vamos lá, É. vamos seguir. E, e aí isso que tem que acontecer, né? E quando não acontece, a gente vê às vezes o atraso, né, do desenvolvimento das pessoas, porque isso não é oferecido, mas quando abre esses espaços, né, que nem você falou, a ideia de ter professores de vários lugares do mundo é uma experiência riquíssima para quem nunca teve escolhas. Hum. E agora começa a ter escolhas, então às vezes não sabe o que fazer com tantas escolhas. E tem que aprender. Então é fantástico, é bonito, né? Então, que bom que você faz parte disso aí, tudo. Ó, fiquei até arrepiado aqui, porque é isso que eu vejo, uma população que não tinha escolha e agora tá tendo escolha. E obviamente que tem muitas esse tópico da liberdade, fazendo um paralelo China e Brasil, dá para fazer uma outra live só sobre isso, porque é muito interessante. E ó, só um parênteses, a gente tem, ó, 3 minutos 3 minutos, no final olha da só. nossa live. Eu tô adorando o nosso papo, a gente poderia ficar, enfim, um tempo, mas... E a gente pode até fazer outro também, se você quiser, em algum momento, mas é que o Instagram ele cai, né? Não sei se você Ele vai sabe. cair daqui uns minutos. Podemos, ou não sei se você tem compromisso agora ou não. Não, a gente pode voltar para finalizar, a gente volta um pouquinho mais, se você topar, Eu porque topo, a gente pode sair tá, e voltar. Não sei se as pessoas que estão aí topam ou não. Que é bem interessante essa visão da liberdade sim. entre aqui e lá, né? Vai Ah, começando que a gente volta, então. Se cair, a gente volta, tá. tá bom? Então, eu inclusive postei recentemente no Facebook uma foto do eu com alguns amigos fazendo um kirtan na sala da casa de um dos amigos que vive no Huton. Huton é como se fosse umas casinhas em becos bem antigas do começo do século. E, e falei sobre a liberdade, falei que eu era livre num país comunista, né? E, 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 e assim, eu estava batendo papo com o Álvaro, amigo meu que eu conheci lá, que morou no Brasil, inclusive, é argentino e está em Toronto, e faz música, e a gente tocava música direto lá, e trocando ideia, e dando risada, andando de bicicleta, andando com a moto elétrica, para cima e para baixo. E a gente estava falando assim, né, que os momentos às vezes que a gente é mais livre e feliz, a gente não sabe que é livre e feliz, né? Porque o momento presente, ele não pode ser categorizado. A partir do momento que você tenta colocar num rótulo e envelopar aquela imagem que é impermanente, é quando a felicidade, essa inerente felicidade que é intrínseca, ela colapsa. Porque aí a mente entra e você começa a criar histórias, narrativas do que é aquilo. Fantasias. Então, é difícil às vezes para as pessoas entenderem, né? O que é essa liberdade de estar na China, né? Então tem camadas de liberdade, né? A gente tem liberdade política, ou liberdade econômica, ou liberdade social, ou, né? Liberdade individual. Então na China, obviamente tudo é controlado pelo Estado. Então por isso que tem o Partido Comunista. E